Boa tarde a todos. Hoje vamos iniciar mais um Saber Líder. Estamos aqui com o Eduardo Oliveira, que é nosso supervisor de área. Ele é bacharel em Engenharia Mecatrônica pela Universidade Paulista, Unip, especialista em gestão de projetos pela FGV Brasília. Sua experiência profissional de 22 anos na área, onde ele atuou por 16 anos em multinacionais como a Siemens AG, a Siemens LTDA, Siemens Enterprise, Unify e Atos, atuando à frente da gestão de equipes, projetos, implantação, melhoria e inovação nos mais diversos segmentos da indústria, setor público, comércio e serviços na América do Sul, Norte e Europa. Ele é entusiasta nas metodologias ágeis e ele trabalha com a melhoria de processos e Lean Six Sigma. Com essa bagagem, a gente só pode dizer, seja bem-vindo, Eduardo, e podemos iniciar. Obrigado, Carol. É um prazer estar aqui presente aí. Obrigado pelo convite aí à Universidade Corporativa. Obrigado à presença de todos aí. É um prazer aqui estar na presença aí de um público tão seleto aí. Sei o quão é importante aí o tempo das lideranças. E, bem, pessoal, a ideia do bate-papo de hoje aqui é trazer a apresentação aqui sobre um pensamento ágil, tá? Então, algumas técnicas que a gente vem aplicando aqui na área de tecnologia, em parceria com algumas outras áreas, compartilhar um pouquinho desse conhecimento com todos, quem sabe aí poder ajudar aí os outros colegas aí e amigos aí de corporação aí também a aperfeiçoar ou aplicar essas técnicas nas suas áreas também. E eu queria fazer um convite aqui para vocês também, ao longo dessa apresentação, fiquem aí à vontade aí ao término também para trazer ali as dúvidas, ou quaisquer questionamentos aí que forem necessários. Quem for um pouquinho mais tímido aí, que quiser mandar um e-mail também, pode mandar um e-mail para mim. E vamos embora lá para a apresentação, sem mais delongas aí. Então, deixa eu compartilhar aqui com todos. Todos já conseguem visualizar a minha tela? Sim, Eduardo, perfeito. Perfeito, então. Então, vamos lá. Então, Carol. Então, bem, pessoal, a programação para a apresentação, né, a nossa apresentação ela tem uma duração aproximada aí de 45 a 50 minutos aí.
Eu espero aí terminar um pouquinho antes aí para fazer todo sentido aí do pensamento ágil, fazer uma apresentação ágil aqui para que o fórum ali de perguntas a gente consiga aproveitar melhor aí um tempo aí, deixar um tempo maior para as perguntas, tá? Então, a nossa programação é uma breve introdução ali sobre o pensamento ágil, o manifesto ágil e práticas ágeis na gestão de projeto. Então, aqui, passando pelo o pensamento ágil, o que que nós temos aqui? Alguns pontos aqui, algumas características, né, do líder ali ou da equipe, do colaborador ali que tem um pensamento ágil, que o primeiro deles aqui é a coragem, né? Então, as pessoas precisam ter coragem para fazer as coisas certas e trabalhar com problemas difíceis, né? Então, assim, o laboratório ele nos propicia aqui diversos desafios e oportunidades ali para que a gente se desenvolva quanto liderança ou quanto colaborador também. Então, assim, desafios aí é algo que é intrínseco aqui, né, do laboratório. Temos também a questão do foco também, né? Então, assim, foco é importantíssimo. Ao longo aqui da apresentação, vou mostrar algumas técnicas aqui da aplicação da metodologia para vocês, e vocês vão entender um pouco mais do foco, né? Então, assim, a gente constantemente é metralhado aqui por diversas demandas das mais diversas áreas e naturezas, mas, assim, é importante a gente definir um foco ali e um foco para as atividades, e aí um conjunto de atividades que forem concluídas ali vão propiciar ali uma entrega ali de valor para o nosso cliente externo, para o nosso cliente interno. Temos aqui também a parte do comprometimento, né? Então, o pensamento ágil inspira também nas pessoas um sentimento de comprometimento muito grande, um comprometimento com a equipe, um comprometimento com a liderança, um comprometimento com a organização. Durante a definição ali dos esforços para a execução das tarefas, quem dá a estimativa de esforço necessário para a execução de uma atividade é o colaborador ali que vai estar executando. É claro que também há uma análise, um crivo ali também por parte da liderança ou do time como um todo também. Então, eu vou adentrar ali e mostrar para vocês como são feitas como é feito esse comprometimento. No modelo com que nós estamos trabalhando aqui. Nós estamos trabalhando com estimativas de esforços ali de meio-dia, né? Tarefas que são executadas em até 4 horas, outras tarefas que são executadas em até 8 horas, e a maior das nossas atividades elas tem uma duração máxima de 16 horas. Né? Então, com isso, a gente consegue, durante a designação dessa atividade, o colaborador ele se compromete dentro de uma dessas 3 opções ali de esforço para a execução daquela atividade, e nós fazemos ali todo um planejamento para a execução dessas atividades, uma vez que há um acordo entre as partes, um compromisso para a entrega daquela atividade dentro daquele prazo, a figura ali do agilista, ou líder técnico, líder de projeto, ou líder de equipe ali, fica bem mais tranquilo ali, só fazendo as medições e o acompanhamento ali diário ali dessas entregas. Outro ponto bastante importante também é a questão do respeito, né? Então, as equipes elas se respeitam para que a relação de cooperação e mutualismo ela se torne aí cada vez mais forte aí entre o time, tá? Então, assim, há uma cooperação também muito grande, muitas das vezes um colega ou outro que não está conseguindo avançar ou encontra alguma dificuldade, tem o papel do líder técnico ali do projeto ali que vai estar facilitando a execução dessas atividades, mas nada impede também que o colega do lado ali também que esteja atuando junto com a equipe também dê um suporte, ou muitas das vezes esse suporte vem até de um colaborador de uma outra área também. Tá? Então, assim, esse trabalho colaborativo e o respeito ali pelo conhecimento e pelos esforços ali é uma marca bastante forte ali no pensamento ágil. E, por fim, aqui, vamos ver aqui.
abertura, né? A equipe e o patrocinador concordam em estarem abertos ao trabalho e aos desafios da sua execução. Tá? Então, assim, o pensamento ágil, ele traz uma proposta de trabalho um pouco mais flexível do que os modelos tradicionais, né? Então, assim, também é muito aplicado para situações desafiadoras, onde não é algo operacional, não é algo tradicional ali. Então, muitas das vezes, são atividades que requerem testes, ensaios, experimentações, estudos de hipóteses ali também, que há um certo grau de incerteza. Então, assim, é importante que tanto a equipe quanto o patrocinador também entendam que haverão sucessos, poderão ocorrer fracassos também, mas a ideia é que o saldo seja sempre positivo, né? Então, assim, e eu vou trabalhar mais um pouco à frente ali alguns papéis e responsabilidades de algumas figuras do pensamento ágil aí, da estrutura do ágil aí, que trabalham muito esse lado de fortalecer, né, o engajamento da equipe, a motivação, a inspiração e a criação de um ambiente criativo. Então, aqui nos pilares do pensamento ágil, né? Então, assim, o primeiro pilar de todos aqui que nós temos aqui é o cliente é o centro, né? Então, eu destaquei aqui alguns pontos aqui importantes. Trazer o cliente e a experiência ao centro de tudo é essencial, né? E que processos não trazem valor ao cliente? Aqui eu queria fazer uma menção ali e puxar um gancho numa apresentação aí que já foi disponibilizada pelo time do Unicebe, né? Teve um trabalho feito em parceria com o Unicebe Tecnologia e a equipe da qualidade, onde foi ministrado um treinamento da parte de processos. Recentemente também houve uma outra apresentação aí de projetos também conduzida aí pelo Uniceb em parceria com a TI. E aqui, nesse ponto aqui, por que eu trouxe esse ponto aqui de que processos não trazem valor para o cliente? Durante um estudo ali do processo, né, então, há algumas análises que elas são feitas, então, se mapeia-se todo o processo, primeiramente mapeia-se todo o processo, o como é, né, o as is que nós dizemos, e depois, a partir daí, então, ou quando há um entendimento ali pleno do fluxo, do processo ali da área ali, passei um estudo ali de 3 estudos, né, o que agrega valor para o cliente, o que agregaria valor para o negócio e o que agregaria valor e o que não agregaria valor de forma alguma ao processo. Então, assim, a primeira etapa que a gente vê aqui como no foco no cliente seria entender bem os processos do nosso cliente, avaliar esses processos, checar se etapas que porventura sejam desnecessárias no processo que estão ali, que não agregam valor algum, nem para o cliente, nem para a organização, e aí remover essas etapas do processo e voltar o ciclo ali também de melhoria contínua, analisando se esse processo ele é aderente ou não à área. Temos aqui o segundo pilar aqui, que é a parte da experimentação, então vai muito de conta como identifiquei o processo, como a área atua, removi as etapas que não agregam valor algum, nem para o cliente, nem para o negócio, e aí começa uma etapa seguinte ali, que seria a parte de experimentação, tá, pessoal? Então, experimentação, alguns testes de hipóteses ali, para outras áreas podem utilizar aqui, nós falamos aqui de teste AB também, que são testes ali que eu vou checar ali, eu faço uma experimentação, coleto algumas amostras do comportamento ou dos estímulos ali, aquela hipótese que eu lancei, e depois eu vou melhorando, fazendo um refinamento ali nesses testes ou nesse processo, até que um resultado aceitável seja atingido. E o que eu destaquei aqui nessa etapa aqui de experimentação
sair da previsão e controle para um ambiente de maior experimentação e aprendizagem, né? E, principalmente, né, o medo de errar é um dos grandes entraves na implementação de uma cultura ágil. Então, muitas das vezes, a gente tem um medo ali de errar, ou um medo de ser criticado, ou um medo de como os colegas da gente vai encarar esse erro da gente. Então, assim, é claro que a gente atua, a gente trabalha no segmento de saúde, então a gente não vai agir de forma imprudente, mas, assim, ousar é importante, tá? Então, assim, quanto maior o grau de incerteza ou maior o grau ali de risco, ali maior são as oportunidades. E aí eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês também ao longo dessa apresentação de algumas experimentações que nós fizemos aqui no laboratório e que foram experimentações aí bastante, muito bem sucedidas, tá? O terceiro pilar aqui que nós apresentamos é a parte da colaboração, tá? Então, assim, é muito importante, tá, pessoal? A colaboração, então, não depende só de uma área. Então, assim, os projetos que nós atuamos ou os desafios aqui que vocês vão ter enquanto líderes também aí nos setores de vocês, vão exigir, muitas das vezes, uma colaboração, uma comunicação ali, que eu diria, assim, matricial. Então, assim, de suporte e apoio de outras áreas de negócio também, para que a atividade, o desdobramento dessa tarefa ou melhoria, ela se dê por concluída ali e seja satisfatória. E o último pilar aqui é a parte da autonomia, tá? Então, assim, equipes mais gerenciáveis foi um dos pontos que eu destaquei aqui, né? Então, assim, cada vez mais a gente está saindo do modelo de comando e controle, né, que são os modelos ali das organizações tradicionais, a essa nova geração de profissionais que nós estamos podendo trabalhar ultimamente, né? Então, se a gente tem profissionais das mais diversas gerações, vêm com um pensamento diferente também, vêm com um pensamento ágil, é uma galerinha que já nasceu aí com a cultura digital bastante forte, né? E assim, uma turma que é muito empolgada e que quer mostrar um trabalho, quer deixar um legado, quer construir também. Então, assim, destaco aqui, né, equipes autogerenciáveis e também para as lideranças uma indagação para que indaguem mais, né? O que do que o como, né? Então, assim, nos modelos tradicionais, nós tínhamos ali as lideranças ali explicando muito, entrando muito no detalhe ali do como fazer e algumas equipes elas atuavam muito de uma forma estritamente operacional, né? Então, assim, acabava que nós não conseguimos explorar, ou vocês podem também não estar conseguindo explorar o potencial todo da equipe, né? Então, uma vez em que a gente estiver operando ali no modelo de comando e controle, e aí sim, trazer o time, envolver mais, enganjar para que os colaboradores eles se sintam parte, né, e comprometidos com as soluções e com os resultados da equipe, ou os resultados da organização, vai ser algo aí que vai facilitar muito, muito, muito a gestão de todos vocês. Avançando aqui, pessoal, ainda no pensamento ágil, trouxe aqui uma figura aqui do modelo bastante tradicional, né, das organizações aqui que nós temos à esquerda da figura aqui, em que nós tínhamos antigamente baias, né, em que essas baias o colaborador ficava confinado ali no escritório, né, trabalho bastante presencial ali, e a baia cercada, né? Então, assim, a interação, os contatos, eles eram bastante limitados, né? Quando a gente implantou a nova sede aqui no laboratório, a cultura a gente já veio trabalhando essa cultura, então vocês veem aqui que na nova sede aqui, nós não temos esse conceito de baia, são mesas ali, e que nós temos colaboradores ali trabalhando
sem muitas barreiras ali de comunicação, as áreas estão bastante juntas, né? Quem veio lá do Brasília Shop sabe como é que era. Nós tínhamos andares, nós tínhamos salas em que dificultava um pouco a comunicação. Então, muitas das vezes, quem estava lá no 10º andar e tinha de ir no financeiro, tinha de se deslocar até o 3º andar. Então, assim, esse modelo com que foi implementada aqui a planta do laboratório já facilita bastante, e agora a gente está dando um passo um pouco mais além, que já temos algumas equipes que também já estão operando e atuando no modelo home office também, né? Então, tem algumas áreas que já estão atuando nesse modelo home office, e essa figura ela traz aqui um comparativo muito bacana desses dois ambientes de trabalho, né, um modelo um pouco mais tradicional e um modelo um pouco mais flexível. E o que eu trago aqui para vocês aqui também, né, que muitas das vezes, assim, para um modelo de trabalho criativo, um modelo inovador, muitas das vezes a gente está com um problema em que a gente está tão imerso ali na operação do dia a dia e que a gente não está conseguindo ver possibilidades e oportunidades que estão ali do lado de fora. Vou dar um exemplo como num jogo de xadrez, por exemplo. Então, o que a gente vê? Muitas das vezes, quem está assistindo um jogo de xadrez, ele está vendo oportunidade de jogo ali que as duas pessoas que estão jogando ali, estão competindo, elas não conseguem visualizar. Por quê? Ele está do lado de fora, ele está tendo uma visão do todo, né? Então, muitas das vezes aqui, vocês já devem ter se deparado com algumas situações em que ou um problema na área de vocês e que vocês ficam ali na área ali martelando, não conseguem chegar numa solução, ou a solução que vocês estão idealizando ali é algo um pouco mais trabalhoso ou difícil de implementar. Sai ali, vai no cafezinho, toma um cafezinho, daqui a pouco ele vem aquele estalo, aquele insight, aquela ideia para a solução. Muitas das vezes a gente volta para casa, no outro dia já vem com outro insight, e em outras vezes esse insight ele não vem ali conversando com os membros ali, o time da própria equipe, porque acaba que estão todos no mesmo contexto, todos olham para o problema ali do mesmo formato, né? E talvez numa conversa, num bate-papo com um colega de outra equipe ou de uma outra área, ele possa trazer uma solução ou uma proposta de solução bacana aí para vocês aí implementarem no dia a dia de vocês. Então, o que eu destaquei aqui nessa parte do pensamento ágil, tá? Pessoal, eu estou correndo aqui com a apresentação, mas assim, todo esse material vai ficar disponível pelo Unicef aí. Essa apresentação ela também está sendo gravada, também vai ficar disponível aí para depois vocês terem esse material como consulta aí também. E além desse material, esse material ele vem de uma forma complementar, tá? Então, assim, é complementar a uma apresentação que o Cláudio, gestor da área de tecnologia, que já fez sobre ferramentas aí ágeis, né? E a Kelly também, ela fez também uma voltada para a parte de gestão de processos, junto com o time do Unisaving também, tá? Então, o que eu destaquei aqui na parte do pensamento ágil, tá, pessoal? A cultura do pensamento ágil não significa ausência de regras ou de hierarquia, tá, pessoal? Então, assim, não é a proposta não é essa, tá? Então toda a gestão, a hierarquia, ela coexiste nesse modelo de gestão ágil, tá? E na verdade trata-se simplesmente de minimizar os impactos que essas estruturas podem ter na busca de novas soluções, agilidade, adaptação e inovação do negócio. Então, assim, essa proposta do pensamento ágil aqui, a gente trabalhar evitando desperdícios, trabalhar de formas
de forma mais célere também. Há um controle nas atividades, tá? Então, assim, as atividades elas não são executadas de uma forma aleatória, então, assim, são executadas no formato para convergir para uma entrega de um resultado, seja ele um produto ou um serviço novo ou melhorado também, tá, pessoal? Mas nada impede que vocês utilizem as técnicas que vão ser aqui apresentadas também na gestão das tarefas do dia a dia de vocês, tá? Então, fazendo isso, vocês vão conseguir ter um ganho significativo na produtividade, vocês vão conseguir engajar mais a equipe de vocês, as equipes elas vão trabalhar com um propósito, eles vão conseguir quantificar e qualificar as entregas deles, e aí os ganhos, tanto para a liderança, quanto para as áreas e para a organização, são imensuráveis. Então, avançando aqui um pouco mais, e o que é ser ágil, né? Ser ágil não está ligado na rapidez ou velocidade, e sim como evitar desperdícios. Então, voltando lá um pouquinho lá no ponto em que eu comentei lá atrás, muitas das vezes a gente está executando uma determinada atividade e que exige muitas tarefas ali operacionais ou muita burocracia, ou um trabalho excessivamente repetitivo de baixo valor agregado ali. Então, assim, analisar o processo é imprescindível ali para que vocês ganhem velocidade, que vocês otimizem o tempo da equipe e a força de trabalho que vocês têm, e, consequentemente, evitando os desperdícios, né? Essa frase aqui, ela me trouxe aqui em mente aqui uma passagem de um treinamento aqui do UNICEF bastante interessante, que eles trouxeram aí um filme aí, Fome de Poder, que está até disponível também no Netflix lá, que conta um pouquinho da história lá do McDonald's. Então, se vocês tiverem a oportunidade de assistir, vai ser um conhecimento, um filme aí bastante enriquecedor, né, em que eles entraram no nível ali de melhoria de processos ali tão grande que o desperdício do deslocamento dos funcionários dentro da lanchonete era algo que atrapalhava a performance ali ou que comprometia o padrão de qualidade que eles queriam. E trazendo aqui para o nosso contexto, a gente pode pensar das mais diversas formas também, né? Então, assim, o tempo de espera elevado do paciente nosso em uma das unidades também é um desperdício de tempo, ou se não, o fato de um colaborador ter de levantar e se deslocar até uma impressora para pegar um papel, ou fazer um deslocamento muito grande também é um desperdício, ou uma outra característica de desperdício, tarefas ali que não agregam valor ali nem para o cliente, nem para o negócio, e que estão ali só para um controle desnecessário, né? Então, assim, são alguns insights aí que eu trago aqui para vocês, tá? Então, avançando aqui ainda no que é ser ágil, tá? Nós temos aqui realizar o caminho apenas uma vez, né? Então, ou a menor quantidade de vezes possíveis. A gente trabalha também, muitas das vezes a gente vai fazer alguns testes ali de hipótese ou tentativa e erro, vai se implementar alguma coisa, vai errar, volta-se ali, corrige. Então, dentro do processo de melhoria contínua, faz todo sentido ali também. Vão ter vezes que vocês vão acertar de primeira, vão ter outras vezes em que vocês vão ter de ir adaptando, tá? E, à medida com que vocês vão fazendo também a gestão dessas tarefas, vocês vão se municiando de uma base de conhecimento que vai possibilitar vocês também e o time, tá? E principalmente o time, a fazer estimativas de esforços para a execução dessas atividades no formato mais assertivo, tá? Então, no ágil aqui,
das vezes, a equipe, quando a gente inicia ali trabalhando com ágil, tem um período de curva de engajamento, um período de curva de aprendizado. Então, assim, é natural, tá, pessoal, ali nas 2 primeiras sprints. Depois eu vou entrar no detalhe do que é uma sprint ali para vocês aí também e como é que a gente trabalha, mas, assim, é natural que nas 2 primeiras sprints ali tenha um período ali de adaptação, de estruturação da equipe, e aí, a partir daí, da segunda e da terceira, aí, as boas práticas e as referências que a gente tem de operação e que o mercado traz também nas suas literaturas, é que o time começa a performar melhor. Seguindo aqui, pessoal, responder às mudanças de uma maneira adaptável, flexível, planejada e organizada, tá? Então, nós estamos ainda num período aqui de pandemia, então, sabemos aí o quão desafiador foi para todos os colaboradores, para todas as lideranças do grupo. Tinha dias que nós chegávamos na organização com um desafio, no meio do expediente nós já tínhamos de mudar a estratégia completamente, porque os desafios já eram outros, e assim, a depender do dinamismo das áreas de vocês, vocês devem sofrer aí, devem passar, né, por mudanças constantes, né, de adaptação e que muitas das vezes exige ali uma força de trabalho, uma capacidade de adaptação muito grande, tanto da liderança quanto do time, assim como foi a flexibilidade também. Tá? Sem dúvidas, aí, os profissionais aí de todas as áreas aí se tornaram bem maiores e melhores aí depois dessa pandemia. A capacidade de adaptação aí foi algo bastante exercitado durante esse período, né? Seguindo aqui, pessoal, equipes com mentalidade ágil são totalmente auto-organizadas, colaborativas e responsáveis, tá? Então, está alinhado lá com os pilares que apresentei anteriormente. Por enquanto, aqui, na hora que eu começar a apresentar aqui a forma, um pouquinho da dinâmica aqui para vocês, vocês vão poder compreender um pouco melhor, né, como é que ocorrem esses ritos aí e as ferramentas que são utilizadas dentro desses ritos também, tá? O manifesto ágil, tá? Aqui no Manifesto Ágil, isso aqui foi essa apresentação que foi um slide aqui que eu copiei da apresentação do Cláudio, tá? Então, assim, lá ele fez uma explanação muito, mas muito interessante mesmo sobre esse slide aqui. Então, entendi que também era importante trazer para esse time, tá? Então, aqui, a parte da agilidade, o ser ágil, ele está dividido aqui em 4 estágios, né? O primeiro, a agilidade é um mindset, né? Então, pensar de uma forma ágil, de uma forma prática, de uma forma com uma quantidade menor de interferências. Tá? O mindset, o ser ágil também, ele é estabelecido aqui por 4 valores, né, o manifesto ágil, e fundamentado por 12 princípios. E a união desses valores e princípios, eles se desdobram aqui nas mais diversas técnicas aqui, práticas de gestão ágil, tá? Então, assim, não tem, pessoal, uma receitinha de bolo, tá? Então, assim, vocês vão buscar aí nas literaturas e vão identificar ferramentas das mais diversas, complexidades ou ferramentas fáceis também. Vocês vão entender também que não tem uma única metodologia, uma única ferramenta que atende na plenitude a todas as organizações, e isso faz parte do processo de jornada ágil dentro de todas as organizações. A nossa empresa, ela está passando por esse processo de transformação digital. Esse é um processo inevitável, eu não digo só para o laboratório, mas todas as outras empresas tiveram de se adaptar à cultura digital, né? Então, a pandemia veio aí e deu uma impulsionada
nesse processo de transformação ágil, nem mal terminou a pandemia, nós já recebemos aí um outro impulso, que foi a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que vem impulsionando aí bastante aí a cultura aí a cultura da transformação digital dentro das organizações, tá? Sem contar também com a evolução da tecnologia, né? Como apresentei anteriormente, hoje o mundo é digital, né? Então, muitas das pessoas, as pessoas passaram a dar muito mais valor no seu tempo. Então, assim, antigamente perdia-se muito tempo numa fila de banco. Hoje em dia você tem um banco você pode abrir uma conta a partir de um dispositivo móvel. Muitos de vocês são correntistas ali do Nubank, sabe o quão disruptiva foi a solução do Nubank. E as organizações que ainda estão resistentes e que não aderirem a esse modelo, elas estão fadadas ao fracasso, tá? Avançando aqui, pessoal, nós falamos ali do slide anterior de valores e de princípios, tá? Então, eu vou passar aqui rapidamente pelos 4 valores do Manifesto Ágil, tá? Então, o primeiro são indivíduos e interações, mais do que processos e ferramentas, tá, pessoal? Então, assim, criar um ambiente, estimular um ambiente de uma quantidade maior de interações entre os indivíduos, ações cooperativas e colaborativas entre as equipes, seja do seu departamento ou colaborações com a equipe de outras áreas, é imprescindível, tá, para o sucesso e para os avanços nessa jornada aí do ágil que a gente está estruturando, tá? Software em funcionamento, mais do que uma documentação abrangente, né? Então, antigamente, os modelos tradicionais que nós tínhamos ali de desenvolvimento de software ou de soluções tecnológicas ali, eles estavam muito voltados ali para levantar informações junto com o cliente, elaborar documentações extremamente extensas, depois ia para um estágio de desenvolvimento, depois ia para um outro estágio ali de testes, de homologação. Muitas das vezes esse processo todo levava tanto tempo que, quando eu tinha o meu produto pronto, ele já não era mais atrativo, ou eu já havia perdido uma oportunidade estratégica dentro da organização, tá? Então, assim, a ideia ir trabalhando nessas melhorias de softwares, seja através da contratação de uma plataforma ou um desenvolvimento próprio também, e validando sempre com as áreas de negócio, sempre com o cliente, sempre alinhado com a estratégia da organização também, para que as entregas elas sejam, desde o início do projeto até a conclusão, sejam faseadas em entregas de valor e de valor perceptível para as áreas de negócio e principalmente para o nosso cliente externo, tá, pessoal? O terceiro valor aqui que nós temos aqui é colaboração com o cliente, mais que negociação de contratos, né? Então, assim, lá no início, um dos pilares lá fortes é o foco no cliente, né? Então, assim, essa parte da colaboração também com o cliente, seja com o nosso cliente interno ou com o cliente externo, é imprescindível, tá? Então, ouvir a voz do cliente, entender ali quais são as necessidades, se colocar ali no local do cliente também, para que a gente consiga sentir essas dores e atuar em melhorias, seja elas de processos ou de projetos, voltadas para as principais dores dos nossos clientes, ou para trazer uma solução inovadora, uma solução disruptiva e que, sem dúvida, vai angariar ali mais clientes aqui para o nosso negócio. Passando aqui pelos 12 princípios aqui do ágil aqui, né? Então, aqui nós temos aqui satisfaça o consumidor,
Então, o foco no cliente ali, como eu comentei anteriormente, aceite bem as mudanças. Então, assim, as mudanças, elas vão ocorrer, é inevitável, muitas das vezes, uma mudança de estratégia, uma mudança de negócio dentro da organização, um concorrente que se comportar de uma forma um pouco mais arrojada no mercado, vai exigir que a gente mude, e para isso também nós precisamos ter lideranças e colaboradores que aceitem bem essas mudanças, né? O terceiro princípio aqui é a parte de entregas frequentes, tá? Então, assim, o Scrum ele vai possibilitar que vocês peguem uma ideia, um projeto, uma necessidade muito grande, tá? E vocês consigam quebrar em entregas de valor. E aí, à medida com que vocês vão fazendo essas entregas, o valor dessa entrega vai ser cada vez mais perceptível para a liderança de vocês, para a gestão, para a gerência de vocês ou para a diretoria, e principalmente para a organização e para o nosso cliente, tá? Nosso cliente externo. Trabalho em conjunto. Então, assim, cada vez está ficando mais forte, né? Um trabalho colaborativo entre as áreas. Então, os desafios do digital, muitas das vezes aqui, não adianta a gente pensar que só uma área vai conseguir prover uma solução ali para o nosso cliente, ou muitas das vezes vocês aí nas áreas de atuação de vocês vão precisar fazer interação com outras equipes aqui, ou com o time do marketing, ou com o time de relacionamento, ou com o time de tecnologia, faturamento, atendimento, e por aí vai, né, os mais diversos setores. Então, assim, esse trabalho em conjunto das áreas é algo que vai se tornar cada vez mais frequente. Pessoal, eu não sei se a imagem aqui está atrapalhando a visão aqui a visão aqui do slide aqui para vocês. Eu vou colocar aqui do lado aqui para ver se melhora também. Então, esse trabalho em conjunto, pessoal, a gente vai fortalecer cada vez mais aí nas interações aí, entre as equipes e para as lideranças ou os colaboradores que optarem em seguir também aí com esse modelo de gestão ágil aí das suas tarefas, projetos ou projetos de melhoria também, vão estar atuando forte também, porque a gente diminui significativamente o tempo quando a gente traz outros times ali, outras pessoas, as partes envolvidas ali no projeto para atuar de forma colaborativa também, né? Confie e apoie, né? Então, aqui é um papel aqui do líder e do líder de projeto, do patrocinador dos projetos também, ou das causas, né? Vamos dizer assim também, precisam confiar e apoiar a equipe, defender a equipe. Conversas face a face, né? Eu sei que, apesar aí da pandemia, muitas das nossas reuniões, elas estão um pouco ali condicionadas ao meio através de videoconferências ou Teams ou alguma ferramenta de colaboração web, né? Então, mas eventualmente ali dentro do fórum ali é importante ter um bate-papo face a face com o colaborador, ou se vocês preferirem ter reuniões ali com o time ou com o colaborador ali, reuniões curtas, né? Eu vou mostrar ali na metodologias deles ali, como é que são feitas as reuniões deles ali para vocês também. Software funcionando, desenvolvimento sustentável, atenção contínua, né? Então, assim, ao longo de todo o desenvolvimento, ou as entregas, ou execução das tarefas, é importante estar ali atentos continuamente ali para ver se as entregas estão convergindo para o objetivo idealizado, tá? Ou se as tarefas, para quem estiver fazendo a gestão das tarefas, para ver se as tarefas elas estão seguindo o modelo ou estão convergindo para o propósito desejado, tá? Manter a simplicidade, times auto-organizados e refletir e ajustar, tá? Então, dentro do processo de melhoria, implementou, avaliou, analisou ali aquela entrega e, se preciso for ali fazer algum ajuste ali também, fazer ajustes rápidos também.
As práticas ágeis aqui, eu trouxe também aqui um pouco das práticas ágeis aqui do Scrum, do Kanban e do OKR, que já foram apresentadas também nos workshops anteriores também, tá, pessoal? Então, depois o time aqui do Unicef vai compartilhar aí com vocês aí esse material aí para quem não teve oportunidade de participar das outras edições aí do Saber Líder aí para terem contato aí com esse material. Basicamente, aqui o Scrum e o Kanban vocês vão utilizar uma esfera mais operacional ali para garantir a execução das entregas. O Scrum ali preconizando os ritos ali, e o Kanban a execução das tarefas propriamente ditas, e o OKR numa esfera um pouco mais estratégica. Trouxe aqui um slide aqui com um modelo do tradicional aqui da gestão de projetos, ali, que é o modelo cascata, né, que é o triângulo chamado aí, o conhecido triângulo de ferro, que traz ali as 3 principais restrições que podem afetar um projeto, que é o custo, o escopo, o tempo e a qualidade, tá? Sendo que esse último aqui, a qualidade ela é indiscutível em qualquer projeto. Então, o escopo, às vezes, ele pode mudar, ele pode ser reduzido, ele pode ser aumentado, o custo também pode sofrer alguma dilação, assim como o tempo, mas a qualidade ela é indiscutível em qualquer projeto. E aí, durante um bom tempo, as organizações entenderam ali que esse modelo tradicional, esse modelo cascata de gestão de projetos, era um modelo que ele tomava muito tempo, exigia muito planejamento, era um pouco inflexível, né? Não havia uma abertura a mudanças ou uma resposta tão rápida a mudanças quanto os projetos ágeis, né? A instituição do PMI, né, ela identificou, né, essa mudança no comportamento ali e já nas últimas edições já traz aí uma abordagem ágil para a gestão de projetos também, tá, pessoal? E por que eu trouxe essa apresentação aqui? Porque logo na sequência eu queria discutir aqui e mostrar o case aqui para vocês do projeto de e-commerce do Save. Tá? Então, assim, foi um projeto ali que em meados de 2018 ali, houve uma ideação, a gente iniciou ali um projeto com uma hipótese, uma tentativa, um grau de incerteza muito grande. Nós precisávamos ali implementar uma metodologia que nos possibilitasse fazer uma implementação rápida de uma plataforma para venda de vacinas dentro do laboratório, né? E que nós não tínhamos o tempo ali nós não podíamos esperar, né, ou aplicar uma metodologia em cascata ali, porque o tempo de resposta, e até com base também nas lições aprendidas de outros modelos que nós já havíamos tentado implementar utilizando essa metodologia, não foi essas lições aprendidas, elas não apresentaram o resultado esperado, né? Então, assim, é claro que existem projetos que precisam seguir um modelo tradicional, mais voltados ali para a parte de construção civil, engenharia civil, enfim, aeronáutica e por aí vai. Né? Mas, assim, trazendo aqui para o nosso contexto, nós tínhamos um desafio de poucos meses ali para a gente implementar uma plataforma de e-commerce. Nosso carro-chefe aqui dentro do laboratório sempre foi a parte ali de análises clínicas. Essa parte de e-commerce era algo totalmente novo para o laboratório, e aí vieram alguns desafios, né? E aí
A metodologia aí que nós utilizamos para a implementação desse projeto foi um ágil, não foi o ágil ali puro, até porque nós não tínhamos o domínio pleno ali da ferramenta, né, do framework do Scrum, mas nós reunimos ali alguns conceitos, enganjamos algumas equipes também em algumas áreas. Foi um trabalho muito interessante, muito bacana ali, desafiador, em que a gente envolveu, construiu uma equipe multidisciplinar, reunidos ali com o time de atendimento, o time de vacinas, o time de marketing, o time de tecnologia, financeiro, fiscal, contabilidade, a equipe das unidades também, dando suporte também. Então, assim, foi o time de vacinas. Então, foi um trabalho colaborativo, foi um dos projetos pioneiros aqui do Ágil, aqui dentro do laboratório, e, assim, os resultados foram bastante satisfatórios, e a partir daí a gente começou a implementar essa técnica em diversos outros projetos e aperfeiçoar ela cada vez mais, tá, pessoal? Então, assim, dica que eu deixo aqui para vocês, pode ser um pouco trabalhoso, um pouco difícil, mas acreditem na metodologia, é possível aí que vocês, é possível implementar os desafios, a parte, os desafios maiores já foram superados, tá? Então, assim, eu acho que uma das ideias desse grupo aqui é justamente a gente compartilhar experiências também e aprimorando essas técnicas e ferramentas, metodologias que nós estamos utilizando aqui dentro do laboratório. Vou estar à disposição aí, eu e o time aqui da tecnologia, também tem outras áreas que atuam também nesse modelo aqui, em projetos junto com a TI ou sem a TI também, que tem bastante bagagem que podem colaborar muito aí com vocês, tá? E aí, aqui, poxa, mas Eduardo, eu preciso ser alguém de tecnologia para trabalhar, para entender qual é a necessidade aqui da área. Não, gente, isso as técnicas aqui do Scrum aqui, apesar de terem o berço delas foi a área de tecnologia. Hoje a gente tem empresas e organizações atuando com metodologias ágeis nos mais diversos segmentos da indústria, do comércio também, tá? E eu trouxe aqui alguns exemplos, tá, pessoal, aqui de alguns casos que nós trouxemos, que nós levantamos na época aqui do projeto do E-Commerce, que são as histórias de usuário, né? Então, assim, de uma forma bem lúdica aqui, a gente mapeou algumas necessidades, né? Por exemplo, aqui, agendar o serviço de imunização. Os nossos analistas de requisitos, os analistas de negócio também, ou os colaboradores das áreas de negócio que também atuaram ali junto conosco ali, nos auxiliaram ali a fazer a escrita dessas histórias de usuário. E nesse exemplo aqui, ó, eu como cliente SAVE gostaria de agendar a data de recebimento de um serviço de imunização, pois assim não precisarei me locomover até uma unidade e poderei aproveitar melhor o meu tempo. Então, assim, essa narrativa esse é um exemplo de narrativa que chegou para a gente aqui de tecnologia, para esse time multidisciplinar, que era composto por colaboradores do marketing, da tecnologia, da equipe de vacinas, atendimento, financeiro e fiscal também, em que a gente absorveu essa necessidade e a gente traduziu para uma linguagem técnica, para requisitos técnicos de acordo com cada uma das áreas. Então, assim, a gente segregou, pegou essa necessidade, partilhou ela em atividades, delegamos as atividades ali para as respectivas áreas, fazíamos encontros ali diários ali também para discutir como encaixar essas peças, como encaixar as entregas de cada uma das áreas para convergir para o propósito maior, que era o serviço aqui do e-commerce. E aqui eu queria compartilhar com vocês a parte um pouco aqui de como é a operação como foi a operação do Scrum nesse projeto
e como a gente vem implementando também em muitos outros projetos aqui dentro do laboratório. Então, tudo começa com a etapa aqui inicial de inception, de ideação, né, em que assim são levantadas as histórias ali, as necessidades do nosso cliente, né, ou alguns insights, tem dinâmicas aqui de design thinking, brainstorming, inception também, em que a gente faz um levantamento das necessidades da área, ou o levantamento das necessidades do nosso cliente. A partir daí, a gente desenha uma visão do produto, né? Então, assim, temos aqui um produto e fatiamos esse produto ali em histórias de usuário, que é aquele exemplo lá anterior que eu apresentei ali para vocês. Uma vez desenhadas as histórias ali de usuários, nós passamos por uma outra etapa que é a etapa de design sprint, que é onde entra ali um refinamento dessas histórias de usuário para a construção de um backlog do produto. Então, esse backlog do produto é um conjunto de tarefas ali que são necessárias para a materialização desse produto, tá, pessoal? Então, assim, na sequência, iniciam alguns ritos ali, que é um rito de planning, que basicamente eu vou pegar tarefas que estão no backlog do produto, que foram priorizadas pelo patrocinador ou pelo o dono do produto, né? E movo essa tarefa para o backlog da sprint. O que vou adiantar aqui para vocês, a sprint aqui é um período de 2 semanas, tá, pessoal, com que nós estamos trabalhando. É uma proposta da metodologia ágil aí, que esse período aí possa variar de 1 semana até 4 semanas, tá? Mas aqui a gente, dentre as boas práticas ali de mercado e o que a gente viu que no nosso modelo aqui a gente consegue performar melhor, trabalhar melhor aqui com sprints de 2 semanas, em que a gente reúne um conjunto de tarefas dentro dessa sprint. Durante o rito ali de planning, o time ele faz as definições de estimativas de esforços necessários para a execução dessas tarefas. Lembram lá atrás que eu tinha comentado que as tarefas elas são divididas em tarefas pequenas, que elas são executadas em até 4 horas, outras de porte médio, que é até um dia, 8 horas, e outras de porte maior, né, de porte grande, que em até 2 dias. Então, com isso, a gente tem divisões de 4, 8 ou 16 horas, eu pego a quantidade de horas úteis ali de trabalho do colaborador dentro daquele período da quinzena de 88 horas, quinzenais ali de trabalho, e a gente faz a distribuição dessas atividades dentro desse período. Poxa, mas, Eduardo, o pessoal trabalha às 88 horas, você define atividades ali para preencher as 88 horas do colaborador? Não, tá, pessoal? Então, assim, a gente sabe que tem períodos ali de reunião, não adianta também o tempo ali de produtividade do colaborador ali, não é 100% produtivo às 9 horas, 8 horas diárias que eles estão trabalhando, tá? Porque a gente, dentro desses estudos, esses modelos, os projetos aí que a gente vem atuando aí, a gente aplicou algumas técnicas ali de Pareto também, a gente observou que dentro dessas 88 horas, 80% ali é o equivalente ali a 70 horas de trabalho. Tá? Então, assim, a gente faz o dimensionamento básico de tarefas para ocupar 70 horas ali do colaborador. Eventualmente, se aquele colaborador estiver performando melhor e ele concluir as atividades dele em menos tempo, eu tenho um backlog ali também que ele pode puxar outras tarefas ali para execução. Tá? Então, aqui a gente vou avançar ali na parte do Kanban ali para vocês e explico um pouquinho mais os detalhes do Kanban puxado. Então, eu tenho aqui o backlog do produto, passo por uma cerimônia de planning, preencho aqui um backlog da sprint e o time começa a execução das tarefas que estão no backlog da sprint.
tá? E diariamente nós temos reuniões rápidas ali de daily, de 15 minutinhos com o time, onde o time ele apresenta o que fez, que atividades que foram executadas no dia anterior, que atividades que serão executadas no dia corrente, e se tem algum impeditivo ou alguma dificuldade, alguma questão que impeça de executar aquela atividade, né, no dia corrente. Há um papel do Scrum Master, que é o facilitador, tá? E que vai ser o responsável por remover esses impeditivos que, porventura, sejam identificados durante a sprint. Uma vez, eu deixei fechado, deixei separado aqui o backlog da sprint 1 e backlog da sprint 2, porque há projetos ou equipes que vocês podem trabalhar também com o conceito de squads aqui também, para dar um paralelismo à execução de algumas atividades, tá, pessoal? Então, assim, vão haver situações aqui, no nosso caso aqui, na tecnologia, há muitas das vezes trabalhos que nós fazemos ali em conjunto com o marketing, que tem o time do marketing fazendo o desenvolvimento de uma parte ali de experiência de usuário, enquanto o nosso time aqui de tecnologia está fazendo desenvolvimentos ali de programas, e aí temos duas frentes paralelas ali de trabalho no mesmo projeto, mas convergindo para o mesmo resultado ou para entregas ali parciais ali também. Tá? Então, uma vez executada a plane, eu faço o preenchimento do backlog das sprints, inicia todo esse rito aí de desenvolvimento das tarefas, com reuniões diárias aí para fazer a medição dos avanços, e ao término das 2 semanas, todas as atividades que haviam sido planejadas no backlog da sprint, elas vão ser executadas. Então, assim, ao trabalho também do Product Owner, né, o dono do produto ali, na priorização das atividades. Então, assim, o time vai entregar as tarefas que foram ali planejadas e priorizadas pelo dono do produto, né? E, uma vez priorizada, as atividades entram na esteira ali de desenvolvimento, e os times vão trabalhando para fazer essa entrega ali ao término da sprint. Findado o período de 2 semanas, é feita uma reunião de revisão da sprint, onde são apresentados os resultados, as entregas ali do planejado, o planejado e o realizado. Tá? Vou avançar um pouquinho mais aqui, pessoal, só essa parte da animação. A estrutura, ali eu mostrei um pouco mais a parte da operação. Aqui no Scrum, ele vem falando aqui um pouco mais de detalhes aqui dos ritos, e a forte inspiração do Scrum ali, que foi nas partidas de rugby, né? Então temos aí a estrutura aí do rugby aí, que todo o time se estrutura de tal forma ali, de forma cooperativa e colaborativa em prol de um objetivo comum, tá? Seguindo aqui, de uma forma um pouco mais simplificada, tá, pessoal? O que nós temos aqui? Temos o backlog do produto, temos diversas ali, tarefas aqui no backlog da sprint. Essas atividades, uma vez que entrou no backlog da sprint, faço o planejamento, estimo os esforços necessários para a execução dessas tarefas. Entra uma etapa de implementação, que é essa etapa aqui seguinte à parte de planning. O time vai fazendo os desenvolvimentos, sigo aqui diariamente fazendo as reuniões com o time para apresentação e medição dos resultados. Por fim, terminadas essas 2 semanas aqui, eu tenho uma etapa de review em que eu faço a apresentação dessas entregas ali para o dono do produto e para o patrocinador também
do projeto, algumas cerimônias ali só o dono do produto, ou outras com o patrocinador e o dono do produto também, tá? Mas eu vou ter a entrega, eu só vou ver resultado desse desenvolvimento só ao término das 2 semanas, não, tá, pessoal? Como o time é composto tanto por colaboradores de TI, ou quanto também colaboradores das mais diversas áreas. No caso, nesse exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês, essas entregas elas passam por todas as etapas ali de validação, de testes e de homologação também, tá? Por fim, é feita essa reunião de revisão e, em alguns casos, é necessário uma reunião também de retrospectiva em que a gente reúne o time para ver quais foram os pontos positivos, quais foram os pontos negativos, as lições aprendidas, né, durante aquela quinzena, para a gente ajustar, corrigir, para evitar se porventura um erro ele se perpetue nas sprints seguintes, ou se fizemos algo certo e que apresentou o resultado além do esperado, a gente aprimora aquela técnica ou perpetue aquela prática até o encerramento ali do projeto. Tá? As cerimônias do Scrum, eu passei ali anteriormente, mas aqui trago mais uma definição mesmo, do backlog do produto, que é uma lista de funcionalidades conhecidas para o desenvolvimento do produto. A Plane, onde são estimados os esforços do processo de Plane, eles são reuniões que ocorrem no primeiro dia de cada uma das sprints, onde o time vai estimar os esforços necessários para a execução daquelas tarefas, tá? Na sequência, tem a sprint, que é o período de 2 semanas. Aqui no laboratório, nós trabalhamos aqui com um calendário institucional de sprints. Isso nos possibilita ali a fazer um melhor uso do tempo ali dos nossos colaboradores, ou ter uma previsibilidade de esforços ali por colaborador em quais projetos, em quantos projetos, se há ou não a disponibilidade do colaborador para a execução dessa atividade. Mais detalhes aí quanto a essa questão de planejamento, relatório, e vocês vão poder obter na apresentação que foi realizada pelo Cláudio. Lá ele entra nos detalhes lá de como são retirados esses relatórios e que ferramentas são utilizadas. Cerimônia de daily aqui, que é para a medição diária, e sprint review aqui, como eu comentei com vocês, para a gente apresentar o que foi desenvolvido durante aquele período das 2 semanas. Os papéis e responsabilidades, tá, pessoal? Nós temos aqui os stakeholders, que são os patrocinadores aí dos projetos, aqui no nosso caso, gestores e diretores também. Temos aqui um segundo papel, que é do Product Owner, que é o dono do produto. Então, assim, é o representante ali da área cliente, né, da área de negócio ali, que vai ser o responsável ali pelo controle ali da qualidade, da priorização das tarefas, informar o que precisa ser priorizado ou não priorizado dentro daquele período ali de 15 dias, com a visão também voltada para a potencialização das entregas de valor para a área de negócio, tá? Muitas das vezes é um colaborador da própria área de negócio. Se é um projeto, por exemplo, que a gente está tocando ali junto com a área do financeiro, é um colaborador financeiro que é o representante ali, né, da área e o validador dessas entregas. O Scrum Master, que é o facilitador, tá, das tarefas atribuídas à equipe, ele que vai ser a pessoa que vai correr ali atrás, vai remover os impedimentos, que vai blindar a equipe. Ele também, uma vez em que fechou ali o backlog da sprint, a execução, e houve um acordo entre a área cliente e a área de desenvolvimento, ou a equipe que vai executar aquela atividade, houve um acordo das entregas, blinda ali para que outras atividades elas não entrem ali, não concorram com as atividades e comprometam, consequentemente, as entregas, tá? E temos o Scrum Team,
que é o time Scrum ali, a equipe do projeto, uma equipe multidisciplinar, composta ali por colaboradores ali das mais diversas áreas ali, que vão, a força de trabalho mesmo que vai produzir, que vai desenvolver, que vai especificar, que vai detalhar e que vai implementar, capacitar também os times também. Trouxe também aqui um slide bastante conhecido aí também nas esferas de gestão e administração também ali, né, que traz algumas características dos projetos, ou de fracassos ali dos projetos, de sucessos ali de alguns projetos, que o primeiro, lendo aqui da esquerda para a direita, nós temos aqui como o cliente especificou na primeira figura, como o líder do projeto entendeu ali aquele projeto, como o analista projetou, como o programador construiu e, avançando aqui também, como o projeto foi documentado. Então, a gente vê aqui que não teve nada de documentação para o projeto. Temos aqui um ou outro que, como o cliente foi cobrado, muitas das vezes cobra-se ali muito alto ali uma solução. Como foi mantido, ninguém, né? Então implementou-se algo ali e não houve uma manutenção, uma preocupação pós-entrega ali para a manutenção desse projeto, ou dessa melhoria, ou desse produto, né? E, por fim, aqui o que realmente o cliente queria, né? Então, todas as etapas, a gente vê ali que tudo que foi projetizado aqui nessas figuras aqui, o que foi cobrado, o que foi documentado, estão muito além ali do que realmente o cliente queria, e que nesse modelo aqui o erro foi ali um desconhecimento, uma falta de entendimento da necessidade mesmo, um refitamento. Muitas das vezes ali a gente já quer partir diretamente para a execução, sem estar com os requisitos ali levantados, sem estar com regras de negócio bem definidas, sem estar com um entendimento claro da necessidade do nosso cliente, ou sem estar com um entendimento claro da necessidade da nossa organização. A gente parte para a execução, muitas das vezes essa execução ou para a aquisição de uma plataforma, muitas das vezes essa aquisição tem um preço, um valor bastante expressivo. Eu não digo não só financeiramente, mas quanto questão de tempo também, engajamento de equipe. Muitas das vezes a gente mobiliza uma equipe gigantesca para a execução de uma atividade, projetiza ali uma solução faraônica ali, quando na verdade o nosso cliente externo lá precisava de um balanço com pneu. Então, assim, o ágil ele vem para justamente trazer um pensamento disruptivo, pensar de uma forma simplificada, de uma forma simples, e aí sim, poxa, vou fazendo pequenas entregas simples, vou medindo, vou fazendo a medição de como é que está a evolução dessas entregas, vou coletando insights ali de como é que está da aceitação dessa solução para o nosso cliente, e aí eu vou fazendo experimentações, melhorias em cima desse projeto, até chegar num modelo ali mais robusto dessa solução, produto ou serviço aí, tá? Então, apresentamos lá o Scrum, que o Scrum ele traz as cerimônias e como é que eu faço os ritos, né? E aqui o Kanban, né? O Kanban já está mais voltado ali para a parte de execução, mais a operação mesmo ali, tá? Então, assim, temos outras apresentações que trazem aí bastante informação sobre o Kanban, tá? Então, assim, para quem quiser conhecer um pouco mais, eu recomendo aí que vocês busquem as literaturas ou assistam esse conteúdo aí do Unisabem também. Aqui a gente trabalha com um modelo de um Kanban puxado, tá? Então, onde eu lembram lá que a gente falou lá do Scrum, lá do backlog da sprint? Então, uma vez em que eu fechei e reuni uma série de atividades que vão ser executadas dentro daquela sprint, dentro daquela quinzena, vamos dizer assim, o time de execução, o time vai lá, lê o cardzinho lá, as tarefas lá, do que se almeja atingir, qual é o entregável para a execução daquela atividade, e move esse card aqui para uma etapa de execução. Tá? Então, iniciam-se a execução dessa tarefa. Pode ser que tenham algumas etapas em que essa execução ela dependa de uma homologação pela área de negócio,
assim como também, em um dado instante, essa tarefa ela pode ser cancelada. Mas o objetivo é que, da esquerda para a direita, esse card trafegue, tá? Dentro desses quadros aqui do Kanban, até chegar no concluído, tá, pessoal? Então, assim, o Kanban, ele preconiza também ali que uma tarefa, uma segunda tarefa só vai ser movida ali do quadro, do backlog da sprint ali, depois da execução da primeira tarefa que foi executada. Então, onde eu quero chegar com isso? O executor ali, né, a pessoa que estiver executando a tarefa, ela só vai puxar um card quando ela concluir o card anterior. Tá? Então, assim, passei por uma etapa de homologação e não, aí assim, vai parada, não, tá, pessoal? Quem vai homologar não vai ser quem vai executar, quem executou aquela tarefa. Tá? Então, muitas das vezes, esse card já é transferido para uma outra pessoa, uma outra equipe que vai homologar, que vai validar. E aí, segue o fluxo como animado aqui na apresentação aqui para vocês. Parte de OKR também, né, foi apresentado aí, acho que no penúltimo, na penúltima edição do Saber Líder, tá? Então, assim, trago aqui para vocês essa parte do OKR e algumas reflexões, né, também. Muitas das organizações aí que tinham um modelo de gestão tradicional aí, baseada no BSC, Balanced Scorecard aí, também tiveram de mudar suas estratégias aí de planejamento. Tá? Então, porque assim, fazia-se planejamentos para as companhias, muitas das vezes planejamentos ali para um ano, 6 meses ali, a gente e com a pandemia, as empresas elas perceberam a necessidade de se adequar e terem respostas mais rápidas às mudanças aos imprevistos que eram cada vez mais constantes. Eu estou trazendo aqui o exemplo da pandemia para vocês, tá, pessoal? Mas o OKR é muito antigo, tá? Já tem muito tempo mesmo aí que o OKR já é implementado em grandes organizações. Há cases aí do Spotify, muitas outras empresas aí lá do Vale do Silício que também adotam essa metodologia ali também para a definição dos objetivos e resultados estratégicos, resultados chaves e estratégicos das suas companhias, tá? Então, só complementando aqui, é uma prática com a definição de objetivos a serem alcançados através de seus resultados chaves. O acompanhamento dessas mudanças, o acompanhamento e as mudanças de rota fazem parte do progresso. Então, aqui foi exemplificado aqui a parte aqui do Waze, tá? Esse foi um exemplo também dado ali pelo Cláudio na apresentação dele, e que basicamente a gente tem o quê? Um objetivo, você sai, toda vez quando você entra no seu carro e que você define uma rota para você chegar a um determinado destino, o que que você faz? Você tem o seu ponto de partida, tem o seu ponto de destino. O Waze, fazendo essa analogia com o OKR, durante o percurso, a trajetória do seu ponto de partida até o seu ponto de destino, você pode encontrar alguns problemas ao longo do caminho, o trânsito, o congestionamento, o acidente, enfim, algumas interferências ao longo desse caminho, e o Waze ele já faz um recálculo, ele já vai te dando rotas alternativas e o tempo que vai levar em cada uma dessas rotas para você atingir o seu objetivo. Então, trazendo para o contexto nosso aqui da organização, por que da proposta de trabalhar-se aqui com o OKR, tá, pessoal? Para que a gente opere no formato semelhante a que essa proposta aqui do Waze, para que a gente tenha condições de tomar decisões estratégicas ou operacionais ou táticas dentro das nossas equipes e dentro da nossa organização, antes de fato da gente chegar lá no ponto e encontrar uma dificuldade como um congestionamento ali que vai atrasar a gente alcançar aquele nosso objetivo. Então, essa analogia aqui do OKR com o Waze é muito interessante, ele vai te dando uma previsibilidade, imprevistos, rotas alternativas, mas de uma forma ou de outra você vai chegar lá no seu objetivo final, que é o ponto de destino. E
Por fim aqui, tá, pessoal? Eu não vou delongar muito, tá? Então, assim, eu trouxe aqui um resumão, tá? Então, aqui das técnicas, das ferramentas e metodologias aí adotadas, tá? Trouxe a cultura do Lean aqui também como algo complementar às estratégias e técnicas que já haviam sido apresentadas aí nas outras edições, tá? Que a cultura do Lean aqui é um compromisso cultural com a melhoria contínua para a eliminação de desperdícios, tá? Seja ele qual for, tá, pessoal? Tarefas desnecessárias, deslocamentos, como eu comentei com vocês, impressões desnecessárias, é uma cultura ali mesmo voltada para para eliminação de desperdícios mesmo, tá, pessoal? Eu não vou passar por todas as metodologias aqui, técnicas, mas eu destaquei duas aqui. Essa da cultura do Lean, para que a gente tenha um pensamento Lean, um pensamento de otimização dos recursos, seja ele tempo, seja ele financeiro, seja ele o recurso que for, tá, pessoal? Então, assim, é algo que a gente precisa ir estimulando cada vez mais, eliminando tarefas ou atividades desnecessárias na nossa operação, ou revendo outras formas ali de operar ou fazer a entrega dos nossos serviços ali com a qualidade esperada, em menos tempo e de uma forma mais eficiente também. Destaco aqui também a parte da liderança antifrágil, mas antes de adentrar aqui na liderança antifrágil, o que é o antifrágil, tá, pessoal? É o oposto do frágil, tá? É algo que melhorado, é algo que melhora quando está diante de uma situação inesperada, tá? E o líder antifrágil é o que não se amedronta diante do novo, pelo contrário, ele aprecia as mudanças porque sabe que ela é o motor do seu progresso, né? Então, assim, ser líder nesse contexto de trabalho que a gente atua na área de saúde, né, pandemia, entre outras, e nas mais diversas situações aí das áreas, aí, a gente sabe quão desafiador quão ousado muitas das vezes a gente precisa ser. É isso que a organização e é isso que o mercado também espera da gente, tá? Então, assim, e que os nossos clientes também esperem ali da gente para que a gente traga ali cada vez mais soluções inovadoras, soluções ali que melhorem ali a qualidade de vida dos nossos colaboradores e dos nossos clientes também, e claro, que proporcionem aí experiências aí únicas aí, aquela experiência uau, né, que a gente diz aí para os nossos clientes aí para impressionar, tá? E aqui à esquerda desse quadro, nós temos aqui em que estágio ali nós temos ali a adoção dessas técnicas, tá? Então, liderança antifrágil está mais no âmbito ali de gestão, design thinking, que eu apresentei ali, falei um pouquinho de Inception também, essas outras ferramentas ali no estágio de inovação, ideação de produtos, ou um pensamento mesmo inovador ou criativo, né, onde se estimula assim, bastante o campo da criatividade. OKR aqui na parte da estratégia também, tá? A definição dos objetivos e resultados chaves das áreas. Estamos fazendo um trabalho muito forte aqui na definição dos OKRs aqui da área de tecnologia. Depois, quem tiver curiosidade, quiser entender um pouquinho mais aí, pode nos procurar aí. Vai ser um prazer para a gente poder entrar nos detalhes, explicar, mostrar como a gente está estruturando os objetivos estratégicos da equipe. E, numa etapa de execução, o Scrum e o Kanban aqui, operacionalizando a execução dessas tarefas, projetos, melhoria de processos ou melhoria contínua também. E, por fim, uma frase de impacto aqui para todos, né? Os medos que não enfrentamos se tornam nossos limites. Tá? Então, deixo essa reflexão aqui para vocês e acho que vai muito ali de encontro com
o pensamento ágil, de ousar, de se desafiar, de encarar os medos, de ser resilientes, de ser proativos e trabalhar em prol de uma causa maior e ter um propósito ali bacana. Carol, fechei aqui. E agora eu abro aí para os presentes aí um espaço aí para as dúvidas. Muito obrigada, Eduardo. Aí aqui o formato é diferente, gente. Quem quiser fazer pergunta pode tanto colocar no chat ou levantar a mão, que aí eu vou abrir o vídeo e o microfone. Então, fiquem à vontade. Eduardo, nós temos uma pergunta. Eu cancelei a apresentação, só que para que você possa visualizar o chat. E a Isaura perguntou. Eita, eu não sei qual seria esse nome, mas é como se fosse um Pro 4000 seria Scrum, certo? Ela está perguntando. Isso, o Prod4Me, ele é uma ferramenta, tá? E que ela opera ali com as metodologias ali do Scrum e do Kanban, tá, pessoal? É uma ferramenta corporativa aqui para gestão de projetos ali, tarefas ali. Tem um material muito bacana aí que foi elaborado pelo Cláudio, o gestor aqui da área de tecnologia, que ele adentra ali bem nas facilidades e funcionalidades ali da plataforma. É a ferramenta ali institucional ali para gestão de projetos, né, reforçando aqui com vocês aqui, e que a gente vem utilizando. Isso tem possibilitado a área de tecnologia ali atuar com colaboradores ali em diversos estados, colaboradores que estão atuando em home office ou colaboradores que em projetos também que em algumas que envolve colaboradores até de colaboradores ou parceiros, tá, pessoal? Eu digo aqui colaboradores, mas parceiros também estão atuando nesse formato aqui conosco também, até residentes em outros países. Tá? Então, assim, é uma ferramenta que vai possibilitar vocês, líderes, fazerem uma gestão, um acompanhamento das tarefas, a evolução de como é que está andando os projetos que vocês criarem lá. Tá? Então, assim, hoje, qualquer colaborador que tiver ali o acesso à plataforma tem autonomia para fazer a criação do seu projeto, para a criação dos seus cartões, para atuar ali no Kanban, tá? A ferramenta, ela está disponível. Temos hoje aproximadamente já mais de 300 colaboradores cadastrados na plataforma, tá? Então, temos aí capacidade para aumentar aí até 500 colaboradores, tá? Então, assim, e é claro que se porventura a aderência na plataforma for aí bem maior, a gente não vai medir esforços aí para ampliar a quantidade de licenças, mas é uma ferramenta bastante intuitiva, tem muito material aí também no YouTube, no canal lá do próprio Prod4Me, que vai auxiliar vocês a conhecer um pouco mais da ferramenta, a explorar um pouco mais as funcionalidades aí dessa ferramenta. Muito obrigada, Eduardo. Mais alguma pergunta, gente? Bom, Eduardo, ninguém enviou mais nenhuma pergunta. Então, eu quero agradecer a sua participação, a sua disponibilidade. Agradecer também a todos os participantes, né, que investiram esse momento aqui para aprender um pouco mais e avisar também que a lista de presença e o formulário de avaliação serão enviados diretamente para o e-mail de vocês, tá? Eu não vou enviar aqui, vocês logo em seguida já irão receber o link, tá bom? Muito obrigada, Eduardo.
Perfeito. Obrigado, Carol. Obrigado a todos presentes.